A graça e a paz, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Gostaria de trazer uma palavra hoje acerca de por que Deus nos permite frustrações. E eu me reporto a uma história que aconteceu logo depois que o povo saiu do Egito. E que Josué liderava o povo após a morte de Moisés. Eles tinham vencido, através do sobrenatural de Deus, a vitória sobre Jericó. Os muros caíram, as muralhas caíram. Eles conquistaram Jericó de um modo fantástico e maravilhoso pelo poder de Deus. Rodearam 7 dias Jericó, e em silêncio, no 7º dia, deram 7 voltas e gritaram. À medida que gritaram, as muralhas caíram. Mas isso é um êxito muito maravilhoso, a glória do Senhor e tudo. Em seguida, eles partiram para a conquista de outra cidade, que é Ai. E eu gostaria de colocar aqui o que aconteceu quando eles foram para Ai. A palavra do Senhor em Josué capítulo 7 diz assim: mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, e lhes disse: subi e espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. E não fatigueis ali a todo o povo, pois são poucos os habitantes. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36. Perseguiram-nos desde a porta até Sebarim e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Uma grande frustração, uma grande frustração. E nós vamos ver, e o que nos leva a uma frustração, Nós vamos ver o que é uma fuga da realidade, quando nós damos vazão à nossa alma e à nossa própria vontade. Foi o que aconteceu com este povo diante de Ai, da conquista de Ai. A frustração, amados, ela traz uma decepção, não diria uma decepção, mas traz realmente o resultado de uma expectativa que não se cumpriu. Enquanto que a decepção em si, ela é algo mais profundo. Ela realmente é o resultado daquilo que não aconteceu. E nós vamos ver o que é um desapontamento profundo. É uma situação de abandono. Muitas vezes, quando nós estamos decepcionados, nós vamos ver o que nós abandonamos. Abandonamos aquela pessoa, não queremos mais vê-la por perto, não queremos realmente convivência, deixamos de lado. Por quê? Isso trouxe uma decepção profunda e que precisa de cura. E a frustração? A frustração também precisa de cura. Por quê? A frustração, se nós não paralisarmos essa frustração e tomarmos uma atitude de frente, realmente para entender o que nos aconteceu, e foi o que aconteceu aqui com o povo de Ai e Josué e o povo de Israel. O que aconteceu diante da situação instalada? Josué rasgou suas vestes e foi buscar a presença do Senhor.
para entender o que tinha acontecido, por que o povo houvera ficado frustrado e os guerreiros voltaram derrotados. Existia uma causa, existia uma razão. Ali existia uma contaminação com ídolos, existia alguém que roubou ídolos, né? E o peso veio sobre todo o povo de Israel, que tinha saído do Egito naquela situação. E assim a pergunta que temos a fazer com relação a isso é: você está frustrado com alguma coisa? Alguma coisa te desapontou? Primeira coisa que nós temos que fazer, amados, como lidar com essa frustração? Vamos lá para o Salmo 25, versículo de 1 a 5. Salmos 25, de 1 a 5. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Ela nos diz o seguinte: a ti, Senhor, Salmo de Davi, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, mas confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero o dia todo. Primeiro ponto, quando nós estamos diante de uma frustração, amados, algo que o Senhor permitiu, nós vamos ver o que precisamos confrontar a nossa alma. O que é a nossa alma? Nossas emoções. Precisamos observar e sujeitar a nossa alma ao Espírito Santo de Deus, que foi o que Davi fez aqui. Ele primeiro examina a situação. Você pode examinar por que você ficou frustrado diante daquela circunstância. Foi uma expectativa de que o outro reagisse como você? A grande causa das frustrações que nós temos, amados, é esperar que o outro reaja segundo aquilo que eu quero que ele reaja. E nos esquecemos de que cada um é individual. Cada um tem as suas histórias, tem suas emoções e também as suas reações. Nem sempre aquilo que é importante para mim tem o mesmo peso de importância para o outro. Geralmente não. Então, alguns o quê? Vou dar um exemplo simples e bobo. Alguns dão extremo valor, por exemplo, para joias. Eu, por exemplo, não tenho essa visão. Eu não tenho grande apego nestas coisas. Então, o que acontece? Eu esperar que o outro tenha um desapego quando ele tem apego àquilo, é muito difícil. Então, nós somos desapontados com emoções diferentes dos outros, as quais nós esperamos que fossem como as nossas. E eu quero te dizer o seguinte: primeira coisa, não julgue o outro. Não julgue porque que o outro agiu daquela forma. Nós vamos ver o que o outro pode estar num momento diferente seu. Às vezes você está centrada naquilo, enquanto que o outro não está centrado naquilo que é a tua motivação. Então, isso já dá parâmetros diferentes de emoções, tanto para mim quanto para o outro. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que olhar para o outro e entender que muitas vezes, escuta bem, muitas vezes, alguém contou algo para mim que era de extremo valor para ele, mas que eu estava no momento em que eu estava preocupada com algo que não valorizei aquilo que me foi dito na mesma medida ou com a mesma importância com que me foi dito, né? Assim, o inverso também é verdadeiro. Por isso que nós temos que confrontar a nossa alma. Opa, peraí. O que está acontecendo aqui? Será que não estou julgando o outro pelo que eu esperava? Será que realmente aconteceu como
o outro esperava ou como eu esperava, nós temos que confrontar a nossa alma, amados. Nós temos que nos ver. Aqui realmente a palavra de Deus nos diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Sim, nós temos que sujeitar essas emoções, nossa frustração, em relação àquele que nos frustrou, diante do Senhor. E apresentar, né? E apresentar diante do Senhor aquilo que realmente nos doeu. E nós vamos ver que, dessa forma, nós sujeitamos as nossas emoções ao Espírito Santo de Deus. E quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus para tratar contigo, ele começa a mudar teus sentimentos. Ele começa a produzir maturidade gradual dentro das suas emoções, e isso é extremamente importante. Uma das coisas para se vencer as frustrações é, veja bem, se você esperou mais do outro e ele não teve a resposta que você queria, primeira coisa, olhe para você e libere perdão para o outro. Libera perdão. Libera perdão porque você não sabe. Assim você tem maus dias, o outro também tem, né? Se você tem, às vezes, sentimentos arraigados em alguma coisa, o outro também tem. E nós precisamos ser mais sensíveis ao outro do que às nossas próprias emoções por si só. Nós vamos ver o que? Confessa ao Senhor: Senhor, eu fiquei frustrada diante dessa situação. Fiquei frustrada com fulano de tal. Eu esperava mais e veio menos. Sim. E Deus o permitiu. Sabe por quê, amados? Porque Deus quer corrigir as nossas emoções. E elas só são corrigidas quando são confrontadas. Elas precisam ser confrontadas. O que é confrontar? É olhar para aquilo que nós sentimos. Dar nome àquilo que nós sentimos. Senhor, isso é frustração. Senhor, eu preciso que o Senhor opere no meu coração acerca disso. Eu olho e estou sentindo dores por essa frustração. Senhor, eu entro na tua presença para que o Senhor me cure disso, para que o Senhor me restaure acerca disso. É muito importante, amados, que você não se deixe levar pela frustração. Eu vejo aqui o papel de Josué. Josué não se deixou levar pela frustração. Ele buscou a presença do Senhor. Ele foi buscar, Senhor, qual que é a razão? O que aconteceu? E o Senhor mostrou a razão pelo fato acontecido e porque perderam. Ele não se deixou abater. Porque se a frustração, amados, cresce dentro de você contra uma pessoa, cuidado, porque isso pode se tornar uma decepção profunda. E quando existe uma decepção profunda, você produz o abandono do outro. E isso não é o que Deus quer. E quando nós nos deparamos com a frustração diante do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver o que nós podemos e devemos guardar e falar, verbalizar aquilo em que nós cremos. Amém? E o que você crê? Vamos lá? Em primeiro lugar, amados, você vai ver o que diante dessa circunstância, você primeiro precisa saber quem você é. Tá? Saber quem você é. Saber da sua identidade em Cristo Jesus. Então você vai ver o que é importante que você saiba que isso tudo é passageiro, que não é que o outro te menosprezou, porque você sabe do amor de Deus no seu coração e você sabe quem você é em Cristo Jesus. Que você, o Senhor já te colocou acima do desapontamento, acima da decepção, acima da frustração, acima do medo, acima da dor. E você pode confessar a palavra de Deus
diante dessas situações, né? Então você vai ver o que? Em primeiro lugar, declare na sua vida a soberania de Deus. Quem é que rege a tua vida? É o outro? Não, é o Senhor. Declare a sua soberania. No Salmo 62, no versículo 8, diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o vosso refúgio. Amém? Nós vamos ver o que aqui? É quando você realmente olha para o Senhor, sabe que Ele tem cuidado e sabe o que Ele permitiu a situação, mas que Deus está trabalhando soberanamente para tratar com a sua fé, com a sua identidade e com o seu coração. Amém? Então você vai ver o que aqui? Nessas circunstâncias você pode declarar a provisão de Deus na sua vida. Sim, declare. Por que você tem tanta dependência da aprovação dessa pessoa? Ou daquilo que aquela pessoa podia te oferecer? Não, declare a provisão do Senhor sobre a sua vida. Declare mesmo: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus que é a provisão na minha vida. O Senhor é aquele que me levanta quando estou abatido. O Senhor é o Deus que me protege e me guarda. Guarda o meu coração. A tua palavra diz: de tudo para que tens para guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Comece a confessar a palavra de Deus. E você vai o quê? Sendo restaurado naquilo que Deus quer realizar. Nós vamos ver o quê? Que o mesmo aconteceu lá. Josué buscou a causa e viu que era Acã. Acã que tinha o quê? Roubado ídolos e vestes dos despojos de um povo que não era para pegar. E o Senhor foi radical, amados. O Senhor deu uma ordem radical acerca de Acã. Pega ele, a sua família e apedreja até a morte. Sabe, às vezes a gente pensa assim: nossa, Deus foi duro demais. Não, o sentido não é esse. O sentido é realmente nós apedrejarmos, matarmos, tirarmos das nossas emoções aquilo que realmente nos atrapalha. O sentido é esse. Matar essas emoções tão banais da nossa alma. E não viver de expectativas, mas viver o quê? De realidade. Então nós vamos ver o que acontece. Você entrega essa situação ao Senhor. Entrega mesmo. E olha para frente e anda. Declara que o seu foco é Cristo Jesus e não a outra pessoa. Declara que realmente ninguém pode te frustrar, porque Deus é contigo. Em Isaías 26:3, amados, tem uma palavra que eu gosto muito, acerca de manter a nossa firme mente em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim, olha lá, tá? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E continua dizendo: confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós precisamos saber o quê? Que tudo isso são emoções que nós precisamos aprender realmente a vivenciar e vencê-las, em nome de Jesus. Assim sendo, amados, nós vamos ver que a frustração traz frutos. Traz bons frutos dentro de nós. É por isso que o Senhor as permite, né? Nós sabemos que coisas boas e ruins acontecem para todos, tanto servos quanto não servos, tanto para o ímpio quanto para o justo. E nós vamos ver, amados, que na realidade as frustrações, assim como aconteceu lá com Acã, assim que foi o que? Erradicado. E o povo que voltou para a guerra e venceu e ganhou o lugar daquela cidade. Nós vamos ver o que? Que existe uma outra situação no livro de Atos em que Paulo queria ir para uma direção.
Ele queria realmente ir para um determinado lugar. Deixa eu achar aqui. Atos 16. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é isso, 16. De 6 a 10. Nós vamos ver o que aconteceu. Paulo, ele intentou realmente ir para Listra, né? Ele chegou em Listra, chegou em Derbe, né? E o que acontece? Nós vamos ver que Paulo quis realmente continuar e passar o quê? Por uma outra cidade. Mas quando ele passou por Frígia no caminho, na província de Galácia, no versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O que aconteceu? Era o desejo de coração de Paulo. Ele queria isso, mas o Espírito Santo disse não. Houve frustração? Claro, humanamente houve frustração. Mas eu quero te dizer, assim como Deus tinha um plano com Paulo e não permiti-lo ir para lá, assim o Senhor também tem um plano conosco. E a palavra de Deus diz assim: quando chegaram a Mista, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Sabe por quê? Por causa da oração de alguns irmãos da Macedônia, que diziam: passa por aqui e ajuda-nos. E o que aconteceu? Paulo sabia disso? Não, mas o Senhor sabia. O Senhor sabia e tinha um propósito nisso. Deus age, amados, nas nossas frustrações com o mesmo propósito. Em primeiro lugar, Ele trata com você e comigo quando estamos frustrados. Isso produz amadurecimento da nossa fé, amadurecimento das nossas emoções e também dependência de Deus, né? E ainda, por que o Senhor nos permite as frustrações? O Senhor permite, amados, para mostrar a nossa falibilidade humana. Todos nós falhamos. Todos nós realmente temos a mesma característica, mas todos nós precisamos realmente nos identificarmos uns com os outros. Se eu não sou frustrada, como que eu vou entender a frustração do outro? Se eu não recebo cura disso, como que eu vou ser instrumento de cura para o outro? E Deus vai fazendo assim nas nossas vidas e mostrando-nos a falibilidade, que assim como o outro falhou conosco, nós também falhamos com ele e com outros também. Isso nos identifica enquanto humanos. Isso nos dá empatia com o outro. E realmente, extremamente importante isso. E ainda, o que mais que a frustração provoca? Você vai ver, amados, que é muito interessante. Muitas vezes, a frustração funciona para nós como um desafio. Abrir novos horizontes. Às vezes, né, você pode estar diante de uma situação, não uma pessoa, não obrigatoriamente uma pessoa, mas diante de uma situação. Por exemplo, eu tenho diversos ex-alunos que fizeram odontologia, se frustraram com a odontologia e partiram para um desafio seguinte. Muitos deles fizeram medicina. Por quê? Porque foram frustrados naquilo que eles esperavam da odontologia e não aconteceu. Isso vale em outras profissões também e vale em muitas decisões. Então, veja bem, frustração pode ser benéfico e é benéfico na nossa vida. Traz maturidade emocional, tira a nossa dependência de nós mesmos, porque
A expectativa quem cria somos nós. Se nós depositamos isso na mão de Deus, não vamos ficar com falsas expectativas, nem com relação a outros ou situações. O Senhor nos leva a ter fé e confiança e dependermos de Cristo Jesus. E nós vamos ver o que também isso nos identifica uns com os outros. E que isso também pode ser um grande desafio. Um desafio para coisas novas, para novos horizontes. Em tudo, Deus tem um propósito. Gostaria de orar por isso. Amém? Pai eterno, Deus santo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor Deus, nós sabemos que na nossa mentalidade humana, falível, Senhor, nós somos frustrados. E o Senhor nos permite, Senhor, porque muitas vezes nós estamos confiados em nós mesmos, estamos confiados naquilo que nós podemos, ou até, Senhor Deus, confiados na influência que nós temos sobre os outros. Mas o Senhor quebra isso dentro de nós. O Senhor confronta esse sentimento, ó Pai querido, para que nós possamos vivenciar coisas novas e alcançar a maturidade no Teu Espírito, na dependência de Ti. Senhor Deus, na empatia com o nosso próximo. Senhor, no perdão, na graça. Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor também usa as nossas frustrações para abrir novos caminhos e novos horizontes. Pai querido, em nome de Jesus, que aquele ou aquela que está se sentindo frustrado nesse instante, tenha, Senhor Deus, a revelação do Teu Espírito, tenha o confronto com a sua própria alma, de olhar para si e identificar a área da frustração. Se derramar diante da Tua presença, buscando, Senhor, a direção do Teu Espírito e trazendo firmemente nos seus lábios a confissão da palavra de Deus e uma mente firme, focada naquilo que o Senhor deseja realizar. Querido Pai, eu te agradeço que o Senhor esteja ministrando em cada coração, em cada vida, Pai. Nesse instante, eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.